vocês, né, algumas questões relacionadas à nossa matéria, até para que a gente possa dar uma clareada, né, melhor no nosso conteúdo. E eu coloquei para vocês algumas questões, né, de justificar verdadeiro ou falso, em que a primeira delas, delegados da Polícia Civil, Rio Grande do Norte, 2009, CESP, UNB. Não é possível a legítima defesa contra o estado de necessidade. A resolução dessa questão, né, nós já falamos anteriormente, e ela torna-se para a gente muito clara, né, se a gente tiver em mente que o estado de necessidade é uma causa de exclusão de ilicitude. Se eu reconheço o estado de necessidade, o fato torna-se-á o quê? Lícito. Tornando-se ilícito, eu não posso alegar a legítima defesa. Agora, a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa é viável sim. Né? E por que é viável? Embora a legítima defesa putativa ela se enquadre naquela ideia do erro de tipo permissivo, né, que a gente até faz uma lidinha agora para ficar mais claro, que é uma das questões do direito penal que geram para a gente assim, um pouco de desconforto de aprender, os meus alunos costumam não gostar muito, mas o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal fala assim: é isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, as criminantes putativas do artigo 20, parágrafo 1º, levam em consideração que é possível o quê? Eu suponho uma situação de fato que, na verdade, não existe. Ela não existe faticamente. Mas se ela existisse, ela tornaria a ação legítima. Né? Então, por exemplo, eu acredito piamente que eu estou na iminência de ser agredido. Né? Aquela pessoa, aquele ex-namorado que eu tinha, que a vida inteira me ameaçou, voltou e agora ele está perto de mim. E todo o contexto fático, toda a situação me leva a crer que ele está armado e que ele vai me agredir. Não é? Mas, na verdade, essa situação ela só existe na minha mente, ela é uma situação criada pela minha cabeça, ela é uma situação putativa, ela não existe faticamente, mas ela existe dentro do meu ideário. Não é? Então, embora a legítima defesa putativa ela seja capaz, né, de excluir o dolo do sujeito, é um erro de tipo permissivo, né, permitir a punição por culpa, quando esse erro for um erro injustificável, ela não é um fato, ela continua sendo um erro. Né? Ela é um erro, consequentemente, é um fato que ilícito. Então, é possível a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa? Sim. Por quê? Porque o fato em si, ele é um fato ilícito, né? Tanto é que enseja indenização, enfim, embora não passível de punição em virtude da sistemática conferida às criminantes putativas do artigo 20, parágrafo 1º. Um dia a gente volta aqui para conversar bem a respeito de erro, né? Com a matéria bem interessante. A terceira questão já vem para a gente e fala assim, essa é bem interessante, né, que a gente pega um gancho para outra coisa que nós não falamos ainda. Pode ser causa de exclusão de ilicitude o consentimento do ofendido, nos delitos em que ele é o único titular do bem juridicamente protegido e pode dele dispor livremente. Né? Então, só para fechar o raciocínio da questão número 2, não é possível legítima defesa real contra quem está em legítima defesa putativa. O gabarito seria falso, né? Verdadeiro é possível sim, tá? 3. Pode ser causa de exclusão de ilicitude o consentimento do ofendido nos delitos em que ele é o único titular do bem jurídico protegido e pode dele dispor livremente, né? Enfim, para que a gente possa falar a respeito do consentimento do ofendido, a gente tem que verificar o seguinte: o consentimento do ofendido, ele, como causa de exclusão de ilicitude, é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Supralegal por quê? Porque ele não está expressamente previsto no Código Penal. Simplesmente por isso. Supralegal. Né? Aceito doutrinariamente com muita tranquilidade, em virtude o quê? Dos requisitos que a gente passa a analisar. Né? Primeiramente, a gente pode verificar que o consentimento do ofendido, em alguns delitos,
ele exclui a própria tipicidade, porque ele é elementar do tipo, né? Por exemplo, violação de domicílio. Olha, só existe o crime de violação de domicílio se a pessoa entra em casa alheia ou permanece em casa alheia sem autorização de quem tem direito. Ou seja, o próprio artigo 150 ele é expresso nesse sentido. Então, o consentimento do ofendido, a quiescência do ofendido em relação à sua entrada ou sua permanência na casa, é uma elementar do tipo, e não matéria atinente à ilicitude. Tá? Então, primeiramente é o seguinte, o consentimento do ofendido, ele pode, em alguns casos, excluir a própria tipicidade, quando o consentimento, quando a quiescência foi elementar do próprio tipo. Tá? Agora, ele pode também excluir a chamada ilicitude. Em quais casos que o consentimento do ofendido irá excluir a ilicitude? Né? Para que eu possa falar do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão de ilicitude, eu tenho que analisar 3 requisitos. Tá? O primeiro deles é que o bem jurídico tem que ser um bem jurídico disponível. Existem bens jurídicos disponíveis sob a tutela do direito penal? Sim, existem. Honra. Eu posso livremente dispor da minha honra. Né? Tanto é o quê? Que são crimes que não são de ação penal pública incondicionada. Patrimônio, eu posso livremente dispor do meu patrimônio. Do meu patrimônio eu posso, do patrimônio de outrem não. Né? Então, se alguém falar, toma meu carro, toma meu celular, é o quê? Eu posso livremente dispor do meu patrimônio. Eu posso livremente dispor da minha o quê? Liberdade. Mas eu não posso livremente dispor da minha vida. Não é? Eu não posso livremente dispor da minha integridade física em todos os casos. Né? Por mais que eu queira, eu não posso dispor da minha integridade física em todos os casos. A não ser que a lesão por mim insuportável, a lesão por mim consentida, seja uma lesão de natureza leve. Né? Tanto é que eu posso furar a orelha, tanto é que eu posso colocar piercing, tanto é que as pessoas podem se tatuar livremente. Por quê? Porque até esse limite a integridade física ela encontra-se dentro da ideia da disponibilidade. Então, o primeiro requisito que eu preciso, bem jurídico, tem que ser um bem jurídico disponível. Disponível para quem? Disponível para quem tem o direito de dispor. Disponível para quem tem a capacidade de dispor. Não é? Então, você quer furar a sua orelha? Bem, você tem que ter mais de 18 anos. Caso contrário, que você precisa da autorização dos seus pais. Porque você ainda não tem, em virtude de um critério biológico, a capacidade de expor. Então, olha, eu preciso de um bem jurídico disponível, eu preciso de capacidade de expor. Ou, por em virtude de um critério etário, critério mental, ou até em virtude da titularidade de um bem jurídico. Se eu tenho um bem que é em condomínio, eu não posso dispor da parte de outra. Né? Então, se eu for o único titular, eu posso dispor. Se eu tiver capacidade de dispor, eu posso dispor. E outro requisito importante, que algumas pessoas se esquecem de falar, é que esse consentimento, ele tem que ser um consentimento prévio à lesão, ou pelo menos concomitante à lesão. Né? Se o consentimento for posterior à lesão, isso pode até ensejar o quê? Uma renúncia ao direito de representação, um perdão, enfim. Mas não o consentimento do ofendido. O consentimento tem que ser prévio à lesão ou, ao menos, concomitante à lesão. Combinado? Então, nesse sentido, a gente volta a reanalisar nossa questão aqui e fala, pode ser causa de exclusão de ilicitude e consentimento do ofendido? Sim, o consentimento do ofendido ele atua, como nós vimos, como causa supralegal de exclusão de ilicitude, sim. Desde que eu esteja diante de delitos em que ele é o único titular do bem jurídico protegido, porque se for um bem em condomínio, tiver outro titular, eu preciso daquele outro titular também, né? E pode ter ele dispor livremente. A gente pode ler da seguinte forma, ou seja, o bem jurídico seja um bem jurídico o quê? Disponível, né? E não um bem jurídico que seja indisponível. Tá joia, gente? Combinado? Questão 4. O exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal excluem o caráter ilícito do fato.
o que implica, por consequência, a ausência da tipicidade da conduta amparada por tais institutos, né? A questão misturou coisas bem distintas, né? Primeira parte da questão está correta. O exercício regular do direito, o escrito cumprimento do dever legal, exclui o caráter ilícito do fato, né? A gente viu isso claramente pelo próprio artigo 23 do Código Penal. Ou seja, regra geral, essas duas, né, discriminantes, essas duas causas de justificação excluem o caráter ilícito do fato, exclui a própria ilicitude. Embora, né, seja interessante para quem está fazendo, né, vocês estão fazendo concurso, querem se aprofundar mais na questão, a gente verificar que, à luz da teoria da tipicidade conglobante, né, existente no Brasil, que algumas pessoas já adotam, o estrito cumprimento do dever legal, ele seria matéria também atinente à tipicidade, né, dentro de uma ideia de antinormatividade. A teoria da tipicidade conglobante, ela, na verdade, subdivide a tipicidade penal em tipicidade formal e tipicidade conglobante, né? E dentro da tipicidade conglobante, a gente teria o quê? Uma análise da tipicidade material e da chamada antinormatividade. Não é isso? Então, as condutas praticadas no estrito cumprimento do dever legal não seriam antinormativas. Então, consequentemente, elas careceriam de tipicidade penal, né? Mas também é uma análise para ser feita num outro momento, né? Mas isso é mais para vocês darem uma olhada nesse aspecto. Mas então a questão fala assim, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal, exclui o caráter ilícito do fato. Sim, artigo 23, né? O artigo é expresso nesse sentido. O que implica, por consequência, a ausência de tipicidade da conduta amparada por tais institutos. Aí a segunda parte da questão já está falsa, né? Por quê? Porque tipicidade é matéria que é estudada dentro do fato típico, né? Quando a gente estuda fato típico, a gente verifica o quê? Que o fato típico, ele pressupõe conduta, com todos os seus requisitos, dolosa, culposa, omissiva, comissiva, voluntária e consciente, né? Conduta, resultado, um nexo de causalidade entre essa conduta e esse resultado, e a ideia da tipicidade, né? Que essa relação de ajuste entre a conduta do agente é um modelo descrito na lei, né? Então, as causas de exclusão de ilicitude, elas não têm nada a ver com tipicidade. Eu já analisei o fato típico, como nós dizemos, não? Como nós falamos no primeiro minuto da aula, já analisei que ocorreu o fato típico e passo agora para a análise da ilicitude, né? Então, não é ausência de tipicidade, é ausência realmente de ilicitude, tá? Então, a questão estaria o que errada, justamente em virtude da segunda parte da questão, que trouxe para a gente essa distorção conceitual. Combinado? E a questão número 5, ela já vem falando o seguinte: as discriminantes putativas, toda vez que a gente falar de discriminante putativa, a gente vai lá no artigo 20, né, no parágrafo 1º do artigo 20, para que a gente possa lembrar realmente do que são as discriminantes putativas. Ocorrem quando a gente supõe que está agindo licitamente, imaginando que se encontra presente uma das causas excludentes de licitude previstas em lei. Perfeito, né? Olha, como nós dissemos, né, agorinha, e vale a pena, né, a gente dar mais uma lidinha, o artigo 20, parágrafo 1º, o artigo 20 fala: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo do crime exclui o dolo. São erros de tipo, né? Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. E vem o parágrafo 1º e fala: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, não é qualquer erro. Não é qualquer erro. É um erro que se justifica plenamente pelas circunstâncias fáticas. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, até nas discriminantes putativas, há a possibilidade da punição pelo crime culposo, se o erro for um erro que injustificado, né? E existir a previsão daquele crime como crime culposo. Então, na verdade, a ideia das discriminantes putativas é justamente o quê? É o agente supondo uma situação de fato que o faz acreditar que ele está agindo amparado por uma causa de justificação, não é? Mas, na verdade, ele não está agindo amparado por uma causa de justificação.
Ele está o quê? A causa de justificação existe somente na cabeça dele. Né? E como o direito penal por intenção, por intencionalidade, né, a gente tem que levar isso em consideração também. Né? Então, olha, as criminâncias putativas ocorrem quando a gente supõe que está agindo licitamente, imaginando que se encontra presente uma das causas de exclusão de umas causas excludentes de licitude previstas em lei. Então, aplica-se o 20 parágrafo 1º. Né? Você mora numa cidade em que você tem uma represa que vive prestes a romper. Né? E a população inteira numa situação de medo, receio e tal. E um dia alguém passa, rompeu, corre, você sai correndo, né? E pega o carro desesperado da sua família e bate no carro de um, atropela o outro, e na verdade não houve aquele fato. Né? Na verdade, é aquilo que você, por uma situação equivocada, por um erro, nesse caso determinado por terceiro, você acreditava que estava numa situação e estava agindo amparado por uma causa de justificação. Né? Então, essa afirmação encontra-se também o quê? Correta. As criminâncias putativas ocorrem quando o agente supõe que está agindo licitamente, imaginando que se encontra presente uma das causas de justificação. Né? E só em relação às criminâncias putativas também, a gente relembrar, né, que em virtude, né, da adoção da teoria limitada da culpabilidade, as criminâncias putativas elas excluem o quê? A própria ocorrência do fato típico. Né? E não a culpabilidade, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade. Tá? Outra questão, delegado Polícia Federal 2004, Regional CESP. Questão interessante. Para prender em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadiram uma residência em que entraram o acusado, danificando a porta de entrada e sem mandado de busca e apreensão. Nessas situações, os policiais não responderão pelo crime de dano, pois agiram em estrito cumprimento de um dever legal, que é uma causa excludente de ilicitude. Né? Eu não vejo nessa questão nenhum tipo de dificuldade, a não ser que a gente não tenha muito em mente o seguinte, né? Como a gente lê o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11, o seguinte, olha, regra geral, para que eu leve, para que eu invada a intimidade do homicídio de outro, eu preciso o quê? Ou da quiescência da pessoa, ou de uma busca e apreensão. Que, de acordo com a cláusula de reserva de jurisdição, só pode ser dada, deferida pelo Poder Judiciário. A não ser que eu tenha uma causa que autorize o ingresso na residência de uma determinada pessoa sem esse mandado de busca e apreensão. E uma dessas hipóteses que autoriza isso é justamente o quê? O estado de flagrância. Né? Olha, para prenderem em flagrante pessoa acusada de homicídio. Então não fala para prenderem pessoa acusada de homicídio. Não, porque se não tivesse estado de flagrância, eu necessariamente precisaria da busca e apreensão. Né? Olha, para prender em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadem uma residência que entraram acusado. A gente leu, né, já esse artigo, mas, de novo, a gente faz a remissão a ele, que o artigo 5º, né, inciso 11 da Constituição Federal, vem para a gente falar: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. Ou seja, a questão é muito expressa em falar do estado de flagrância. E o 301 do CPP, ele fala que as autoridades policiais devem prender quem está em estado de flagrância. Então, junta a permissividade do artigo 5º com o dever legal do 301 do CPP. Né? Então, olha, para prender em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadem uma casa em que entraram o acusado, danificando a porta de entrada sem mandado de busca e apreensão. Nessa situação, os policiais não responderão pelo crime de dano, pois agiram em estrito cumprimento de um dever legal, que é uma causa de exclusão de ilicitude. Né? A questão não traz para a gente que houve um excesso realmente, né, no arrombamento, na danificação. Então, regra geral, a gente trabalharia essa questão, né, como é realmente o gabarito, como uma questão correta. Né? Então, seria realmente correta essa questão. Acabando, né, as duas últimas questões. A responsabilidade penal do agente nos casos de excesso doloso ou culposo aplica as hipóteses de estado de necessidade e legítima defesa. Mas o legislador expressamente exclui tal responsabilidade em casos de excesso decorrente do estrito cumprimento de dever legal ou do exercício regular do direito. Falso. Né? Isso é uma questão que as pessoas
trabalho muito, geralmente as pessoas pensam, sempre que pensam em excesso, pensam no excesso relacionado à legítima defesa, né? Não é verdade. O próprio artigo 23, quando ele fala do excesso no parágrafo único, o parágrafo único faz o quê? Remissão direta ao 23, em que ele vem trazendo as causas, né, de exclusão de ilicitude. Então, o excesso, ele pode acontecer na legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento de um dever legal e também no exercício regular do direito. Também não vejo por que não falar no consentimento do ofendido, tá? Então, o excesso, ele é matéria atinente a todas as causas de justificação, né? Então, como eu disse para vocês, por exemplo, no exercício regular do direito, o ato tem que ser, no estrito cumprimento de um dever legal, desculpe, o ato, ele tem que ser legal no seu início, na sua execução, na sua forma, na sua finalidade. Sob pena de quê? De excesso. E o excesso vai ser passível de punição, sim, seja o excesso doloso, seja o excesso culposo. Combinado? Então, né, essa questão estaria o quê? Falsa. Né? Por quê? Porque a responsabilidade penal do agente nos casos de excesso doloso ou culposo aplica as hipóteses de estado de necessidade e legítima defesa. Correto. Mas o legislador expressamente exclui tal responsabilidade em caso de excesso decorrente de estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito falso. Combinado? Por fim, diz agressivo estado de necessidade quando a conduta dirige diretamente ao produtor da situação de perigo a fim de eliminá-la. Né? Eu disse para vocês agorinha em que a gente tem essa diferenciação entre o estado de necessidade agressivo e o estado de necessidade defensivo. O estado de necessidade agressivo é quando a minha conduta objetivando salvaguardar de perigo ataca bem jurídico de terceiro, que não foi o causador do perigo. Né? Então, na verdade, ele é agressivo por quê? Porque eu estou agredindo o bem jurídico de outro. Né? Enquanto o estado de necessidade defensivo, ele já objetiva o quê? Ele, para você salvaguardar bem jurídico seu de algum perigo, você acaba por atacar bem jurídico do causador do perigo. Tá? É um estado de necessidade defensivo. Então, essa diferença é interessante. Né? E aí vem a questão falando pra gente, diz agressivo estado de necessidade, quando a conduta do agente dirige-se diretamente ao produtor da situação de perigo, a fim de eliminá-lo. Né? Me parece que esse conceito trazido pela questão, ele se enquadra melhor dentro do estado de necessidade defensivo, né? E não agressivo. O que faria também com que a nossa questão estivesse errada, falsa. Bom, pessoal, vamos responder algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente aqui. E vamos ver algumas aqui. Tem uma pergunta da Amanda, né? Professora, quando alguém é abordado por um criminoso com arma de brinquedo e responde à agressão, mata o criminoso, por exemplo, isso seria legítima defesa ou legítima defesa putativa? Seria causa de exclusão de ilicitude? Né? Na verdade, aqui, Amanda, a questão é a seguinte, né? É óbvio, a questão da arma de brinquedo é muito interessante, porque o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a arma de brinquedo, ela pode ser uma réplica tão fiel, né, que faça com que a própria vítima ela tenha realmente o quê? A certeza, a convicção de que aquela arma é verdadeira. Então, aquela arma ela é capaz de fazer com que você tenha o quê? A real sensação de que você está na iminência de sofrer uma agressão injusta e uma agressão de uma seriedade tal que pode levar a cabo a sua vida. Né? Então, se a gente analisar sobre essa ótica, seja uma arma de brinquedo, seja uma réplica fiel, né, existente, a gente pode analisar assim: olha, estou realmente agindo, objetivando, repelir uma agressão. Que, embora seja através de arma de brinquedo, eu suponho que ela seja uma agressão o quê? Real. Né? Então, seria o quê? Uma hipótese de legítima defesa putativa. Se você estiver objetivando o quê? Se defender daquela possibilidade, daquela agressão levada a efeito através de uma arma de brinquedo. Né? Então, seria assim, embora ela não existisse no caso concreto, né, ela é totalmente justificável pela situação de fato. Qual a situação de fato? Um agressor de posse de uma arma de brinquedo. Não é? Maurício, professora, o ataque de animal de estimação que é rechaçado
É legítima defesa ou estado de necessidade, né? Essa questão do animal de estimação, eu disse para vocês agora, que ela é interessante no seguinte aspecto, né? A legítima defesa, guardem bem isso, ela pressupõe ataque, agressão humana. Então, a agressão, ela pressupõe uma conduta humana. Então, regra geral, ataques de animal, eles não configurarão repulsa, né, algum ato objetivando repelir ataque de animal, eles não configurarão a chamada legítima defesa. Porque na legítima defesa pressupõe uma agressão injusta, consequentemente o quê? Um ataque humano, não é uma agressão levada a efeito por um ser humano. No entanto, né, embora a gente tenha essa distinção que é importante para a gente sair de algum lugar, a gente precisa saber o seguinte, que algumas vezes, eu tenho um animal somente como instrumento para fazer manifestar a vontade de outro, né? Então, eu posso ter animais, cães, tão treinados que eles o quê? Que eles simplesmente respondem à vontade do seu dono e vão atingir uma determinada pessoa, agredir uma determinada pessoa. Quando isso ficar caracterizado, que o animal é somente um meio, um instrumento para manifestação da vontade de alguém, de um homem, né, de uma pessoa, eu posso sim agredir o animal objetivando salvaguardar a minha integridade física, e aí eu posso alegar legítima defesa. Tá? Na verdade, a minha legítima defesa seria contra o ato da pessoa que utilizou o animal como uma arma. Mas, regra geral, o estado de o ataque de animal, né, ele configuraria melhor o estado de necessidade, porque eu praticaria o ato objetivando o quê? Me salvar de um perigo, né? Agora, quando você coloca aí ataque de animal de estimação, eu estou partindo do pressuposto que o animal de estimação é de outra pessoa. Né? Então, por exemplo, se a outra pessoa tem um animal de estimação, e esse animal de estimação, um cachorro, por exemplo, vai para a rua e me ataca, e eu, né, pratico algum ato contra esse animal de estimação, objetivando salvaguardar um bem jurídico meu, eu estaria agindo quem? Legítima em estado de necessidade. Né? Caracterizaria o estado de necessidade. Agora, se o animal de estimação é seu e ele te ataca, né, não há como você falar em legítima defesa nem estado de necessidade. Por quê? Porque você, na verdade, está atacando um bem jurídico seu. Né? Você pode até falar em crime ambiental, tal, mas não há como você sustentar essas duas teses. Então, na verdade, a gente verifica a danificação de um bem de uma outra pessoa. O animal, né, ele é um bem para a pessoa que o detém, né, para o seu possuidor, né, nesse caso dos animais de estimação. Tá? Carla, ela propôs para a gente a seguinte questão. Professora, o policial tem a obrigação, o dever de agir, mesmo pondo sua vida em risco para salvar alguém? Isso seria estrito cumprimento de um dever legal ou legítima defesa, né? Olha, essa questão, ela deve ser analisada através da seguinte ótica, né? Como eu disse para vocês, o próprio parágrafo 1º do artigo 24 fala assim: não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar um perigo. Né? Então, a permissividade do ordenamento jurídico, no sentido das pessoas que possuem esse dever legal de agir para evitar o perigo, ela é menor. Né? Então, é o seguinte, olha, quem tem o dever legal de agir para evitar o perigo não pode alegar estado de necessidade, por exemplo, para deixar de salvar alguém que está num determinado prédio quando está ocorrendo um incêndio. Né? Por quê? Porque ele tem um dever legal de assim agir. Agora, esse dever legal que o Estado impõe ao agente público, ele vai ao ponto em que você consegue verificar algum tipo de razoabilidade. Olha, se ele agir, ainda é possível que a ação dele tenha algum fruto? Se ele agir, é possível que a ação dele seja exitosa? Ou se ele agir, não tem a menor possibilidade da ação dele ser exitosa? Né? Um prédio em chamas, não tem mais como você entrar e tem alguém no último andar pedindo socorro. Né? Eu acho que a capacidade técnica das pessoas que trabalham nesse tipo de serviço chega a um ponto de poder falar, olha, mesmo que ele entre no prédio agora, o objetivo é salvar, a chance é mínima dele chegar lá em cima vivo ou dessa pessoa conseguir descer. Né? Então, existe sim um limite maior.
Mas o que nós temos que perguntar no caso concreto é o seguinte: a ação desse agente público, se for levada a efeito, ela tem alguma possibilidade de ter êxito dentro da finalidade que ela se propõe? Ou possibilidade nenhuma de ter êxito, né? Possibilidade nenhuma. Então você fala assim, olha, o salva-vida, alguém está se afogando, né? Ele nada, chega em um determinado ponto e fala assim, se eu for mais 1 milímetro, eu morro. Eu não tenho mais condição física de fazer isso. Não é porque eu não quero, porque realmente daqui para frente não há mais condição de fazer. Né? Então você não pode solicitar de alguém o que é totalmente sem razoabilidade. Né? Mas aí você continua perguntando o seguinte, isso seria legítima defesa ou estrito cumprimento de um dever legal? Regra geral, toda vez que eu falo em agente público, né, atuando em virtude de um dever que o ordenamento jurídico lhe impõe, eu teria, regra geral, estrito cumprimento de um dever legal. Mas isso não impede que eles também ajam em legítima defesa, né, mesmo dentro do seu exercício. Né? Por exemplo, ninguém fala no local onde está escrito que para prender alguém em flagrante eu tenho que matar o conduzido. Né? Mas, então, quando eu prendo alguém em flagrante, eu estou o quê? Estrito cumprimento de um dever legal. Agora, se esse conduzido, se esse delinquente, ele opõe resistência à prisão, né, tirando uma arma e vindo me agredir, no momento em que eu agrido ele, eu estou agindo que ele é legítima defesa. Né? Então, até os agentes públicos, né, os policiais, eles podem agir sim em legítima defesa. Mesmo que seja decorrência inicialmente de uma conduta que é praticada no estrito cumprimento de um dever legal. Não tem compatibilidade. Né? Em nenhum momento fala que você, para prender alguém em flagrante, você tem que desferir um tiro nessa pessoa. Agora, se for necessário para salvaguardar a sua integridade física, legítima defesa de terceiro, é possível sim que isso seja levantado. Né? Então, vem o Lucas mais à frente e pergunta para a gente o seguinte, professor, na questão 5, pode-se falar em erro de tipo, né? A questão 5, se eu não estiver enganada, ela fala assim, o exercício regular de direito, o estrito cumprimento de dever legal exclui o caráter... Não. A questão 5 fala assim, as discriminantes putativas ocorrem quando o agente supõe que está agindo licitamente, imaginando que se encontra presente uma das causas excludentes de licitude previstas em lei, né? Então, a questão 5, ela fala justamente das discriminantes putativas, né? E aí o Lucas, ele vem pra gente e fala assim, se a questão 5 pode falar em erro de tipo, né? As discriminantes putativas, eu não sei se ficou bem claro para vocês, elas, na verdade, elas são erros de tipo permissivo. Né? E aí a gente faz um outro parêntese pequenininho aqui para entender o seguinte, existem tipos penais incriminadores, que são tipos penais que trazem para a gente condutas incriminadoras que não devem ser feitas sob pena de uma sanção penal, e tipos penais permissivos, que são tipos penais que trazem para a gente permissividades legais para que a gente age. Então, todos os tipos penais que trazem causa de exclusão de licitude são o quê? Tipos permissivos. Eles permitem que você faça algo. Né? Então, quando você fala assim, olha, as discriminantes putativas, do artigo 20, parágrafo 1º, você supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima, o seu erro, ele recai sobre um dos elementos do tipo permissivo. Não é? Então, se o seu erro recai sobre um dos elementos do tipo permissivo, eu estou diante o quê? De um erro de tipo permissivo. Não é? Então, sim, as discriminantes putativas, elas são enquadradas, elas são analisadas sob a ótica o quê? Do estudo do erro. Né? A teoria do erro. Erro de tipo, porém o tipo sobre o qual eu errei não é um tipo penal incriminador, como geralmente ocorre. É um tipo permissivo. Né? Legítima defesa, estado de necessidade, são tipos penais permissivos. Combinado? E por fim do Lucas de novo, né, professora, com relação à questão 6. Como é uma prisão em flagrante, o mandado deveria ser posterior, já que a jurisdicionalidade é inerente a toda prisão cautelar, né? Então, na verdade,
A questão 6, ela fala pra gente o seguinte, para você voltar lá. Para prenderem em flagrante pessoa acusada de homicídio, policiais invadiram uma residência e entraram acusado, danificando a porta de entrada e sem mandado de busca e apreensão. Nessa situação, os policiais não responderão pelo crime de dano, pois agiram em estrito cumprimento de um dever legal, que é causa de exclusão de ilicitude, né? Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente, assim, embora essa matéria ela seja muito, né, inerente ao processo penal, a gente faz uma pincelada no seguinte. Todas as prisões cautelares, elas realmente passam, elas são analisadas à luz da jurisdicionalidade, sim. Tá? Mas a prisão em flagrante, ela não precisa de mandado de prisão. O que legitima a prisão em flagrante é o próprio estado de flagrância. Tá? Mas, embora a prisão em flagrante não precise, naquele momento, do mandado de prisão, né, expedido por um juiz, definido por um juiz, essa prisão, a prisão em flagrante, ela tem que ser comunicada ao juiz competente em 24 horas. E aí, cabe ao juiz competente análise o que é da legalidade dessa prisão e vai fazer o que? A jurisdicionalidade dessa prisão. E aí agora, né, depois da reforma que nós tivemos no CPP, o que a gente verifica? O próprio juiz vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, pode relaxar, pode conceder medidas cautelares. Né? Então, existe sim, em relação à prisão em flagrante, essa jurisdicionalidade, mas ela é um pouco prorrogada. Por quê? Porque eu não tenho como exigir que uma pessoa obtenha um mandado de prisão para prender alguém que está em flagrante. O que é flagrante? Flagrante é flagrário, que está acontecendo naquele momento. Se eu esperar e for pedir ao juiz um mandado de prisão para prender quem tem estado de flagrante, vai acabar. Né? Então, trabalho o quê? À luz da necessidade. Então, não só o juiz pode relaxar a prisão ilegal, prisão em flagrante ilegal, como até a autoridade policial pode não ratificar o flagrante. Né? Então, o delegado de polícia civil, ele pode, ante a verificação de um flagrante ilegal, não é flagrante. Olha, você prendeu por quê? Eu prendi porque estava em flagrante por tráfico de drogas, mas não é droga. Né? Não é cocaína, é talco, não é maconha, outro tipo de substância que não é uma substância entorpecente. Então você relaxa o flagrante. Né? Agora, de qualquer forma, a prisão ela deve ser comunicada à autoridade judiciária competente no prazo legal, para que possa fazer essa análise dessa jurisdicionalidade. E aí, né, eu não sei onde que reside realmente a sua dúvida, mas caso o juiz converta essa prisão em flagrante em prisão preventiva, ele vai pedir um mandado de prisão e a decisão tem que ser motivada, enfim, para que possa viabilizar, né, até eventual recurso, né, até a própria Constituição Federal fala que todas as decisões devem ser motivadas para que você consiga dar privilégio, né, dar ensejo ao devido processo legal e a ideia do contraditório. Tá bom, gente? Bom dia a todos, né, e até a próxima.